Olá, lobos da Alcateia! Eu sou a Edvan Feu e hoje eu vim falar sobre A Mansão da Colina. Eu li este livro do Marcelo Fierro, um autor estreante, e eu fiquei bem assim, ai meu Deus, é um autor estreante, que será que eu vou encontrar? Será que vai estar legal? Será que vai estar bacana? E eu quero contar para você um pouquinho sobre a minha experiência. Então, o nome do livro, A Mansão da Colina, fala sobre um local um tanto quanto denso, onde muitas coisas aconteceram e ele é povoado por fantasmas. Nós acompanhamos a história muito pelos olhos de dois fantasmas infantis que ficam ali vagando, às vezes brincando e geralmente fugindo de coisas que eles não entendem. Isso inclui os vivos, que também estão frequentando a mansão. E desses vivos, nós temos uma família de órfãos que é cuidado, né, pela ama e que não conhece muito bem a história do passado da família. E quando chegam nessa mansão, que é umas férias que eles vão passar, eles começam a ter pesadelos, eles começam a ter visões e eles começam a se deparar com as histórias que permeiam a família deles. Eu vou contar aqui um pouquinho, essa é a sinopse da história, eu vou contar um pouquinho agora como é que foi a minha experiência lendo este livro. Para começar, eu gosto de terror, eu adoro terror, adoro suspense, então esse livro já me chamou a atenção por ser um livro de terror. O Marcelo Fierro, eu não sei se ele escreveu alguma outra coisa antes, mas eu tenho quase certeza que esta é a obra de estreia dele. Inclusive, ele chegou até a sondar, né, com a Linhas Tortas se a gente queria publicar e tudo mais, mas, como eu tinha falado, a gente não publica mais novos autores, porque a gente não consegue dar atenção para todos os livros, a gente mal dá atenção para os nossos, a gente não consegue botar tudo na Amazon, somos poucos, né, trabalhando na Linhas Tortas, né? Então ele acabou fazendo uma produção mais independente e ele utilizou a editora chamada Scortetti Editora. Tá? A Scortetti Editora, eu achei que o trabalho deles poderia ser melhor, porque tem muito erro de revisão, tá? Esse é o lado negativo, tem muito erro, e olha que eu perdoo pra caramba erro, mas esse daqui tá com muito erro de português, muito erro que você percebe que uma boa revisão teria resolvido. A boa notícia é que o Marcelo Fierro, ele tem uma pegada muito boa de contar uma história. Ele tem uma ótima narrativa. E com isso, os erros de português, os erros de digitação, eles acabam não sendo tão problemáticos. Porque eu já peguei livros de autores estreantes em que era tão complicado que não era só erro de português, era erro de construção de narrativa, de construção de personagem, e aquilo deixava a história toda muito truncada e muito difícil. Aí, nesse caso, seria fundamental o trabalho de um editor. Nesse caso, bastava um revisor, tá? Um revisor adequado já resolveria essa questão. Eu gostei muito da construção dos personagens, eu gostei muito da apresentação dos personagens, eu adorei o ambiente da mansão e a história é bem cativante. Então, apesar dos erros, eu acho que eu colocaria esses errinhos como a única coisa que eu considerei negativa no livro. De resto, eu achei a história muito cativante e erro ele conserta na próxima edição, não tem problema nenhum. Inclusive, eu faria uma capa mais chamativa, porque eu achei que, como ficou muito escuro, eu não sei se ela está tão puxando como ela deveria, né? Até porque a mansão da colina dá logo aquela sensação de você ver essa mansão, né? E ela está escondidinha aqui atrás do título, tá? Mas a história é bem legal. Eu acho que também tem uma pequena coisinha que tem dois espíritos infantis que você acompanha. Eu não tenho certeza, ou eu passei direto, de repente eu não li com tanta atenção nesse momento, mas eu não consegui encontrar as idades deles. Então são crianças, mas eu não sei que idade elas têm. E aí fica um pouco confuso, porque uma das crianças ela parece ser muito pequena. Mas pequena quanto? A outra parece ser mais madura. Mas madura quanto? Então às vezes eu ficava meio confusa se eles eram crianças. E criança, o termo criança é utilizado para quase todo mundo na história. Então você tem, eu estava achando que todos eram crianças mesmo, tipo 10, 12 anos, e de repente você tem uma cena de beijo entre dois deles, né, assim, e aí eu falo, mas não eram crianças? Não, eles são meio que já adolescentes, então eu fiquei muito confusa nisso. Então eu acho que talvez um pouquinho mais de
atenção nessa hora de localizar a gente sobre a idade de cada personagem, talvez facilitasse o trabalho da gente visualizar quem é quem ali. Agora, fora isso, como eu falei, as cenas de terror são muito boas. Gente, as cenas de terror são excelentes. A história de cada um dos fantasmas é muito legal e ela é contada aos poucos, como deve ser uma boa história de terror. Porque se não tem nada que me frustra mais do que aqueles filmes de terror que acontece um monte de coisa, aí chega no final, alguém vai e fala, é porque blau, 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 blau. Aí conta tudo de uma vez só, acabou o mistério, você não tem motivo mais para ver o resto do filme. Não, a história ela vai pingando em conta-gotas e vai mantendo você no suspense, mantendo você na atenção do que vai acontecer e como aquilo pode ser resolvido e como aquelas pessoas estão envolvidas naquela situação. E quem é vilão e quem não é, né? Tem essa questão também. Então eu achei bem legal e como ele tem um conhecimento, provavelmente espírita, mágico, místico, ele também consegue colocar no livro um pouco desse conhecimento explicando sobre determinadas visões. Por exemplo, os fantasmas que estão na mansão, eles estão presos dentro da sua própria concepção do que era o ambiente. Então, eles não veem os novos móveis ou as novas coisas. As próprias pessoas vivas, eles veem como vultos. Então, na verdade, é que nem no filme Os Outros, né? As pessoas vivas são os fantasmas, né? E ele consegue fazer isso, explicar isso de uma maneira que não ficou chata, não ficou didática, né? Que eu detesto também quando as pessoas vêm me ensinar direitinho, assim, né? Tintim por tintim, eu não gosto muito. Ele conseguiu fazer isso de uma maneira que eu considerei bem, não exatamente sutil não foi, mas foi eficiente. Eu achei eficiente e não foi cansativo. Então, eu adorei, li rapidinho, o livro tem 220 páginas, tá? E dá um ganchinho, talvez, para um conto ou uma outra continuação, só para a gente poder fechar mais algumas coisas, porque ele consegue fechar muito bem, né? Inclusive, fazendo a parte ritualística, tem uma parte de um ritual super cabuloso, super boladão lá no final, que é super interessante, e ele conseguiu descrever direitinho aquele ritual, foi bem convincente para mim. Então, a história toda, para mim, está bem embasada. Isso eu acho que é a alma do livro. Quando o livro é só invenção, a pessoa inventou tudo, não pesquisou nada, você percebe logo. Aqui teve pesquisa, ele sabia o que estava fazendo. Então é isso, parabéns ao Marcelo Fierro, sucesso para o livro, tá? E se você quiser, eu vou deixar em algum lugar dessa página o contato com o autor, se você quiser adquirir. Eu não sei se ele está na Amazon, né? Mas você pode dar uma procurada pelo título e de qualquer maneira, como eu falei, se estiver, eu vou colocar o link aqui na descrição. Esse foi o nosso Chá das 5, espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, toca no sininho para poder receber notificações, porque a gente aparece de vez em quando com algumas novidades. E se você curtiu muito, eu vou te convidar para se inscrever também no circulodefantasia.com, que é uma mailing só para quem gosta de ler, porque eu sempre estou mandando algumas novidades, capítulos inéditos, coisas legais ali para o povo que está inscrito. Então é só você se inscrever em algum lugar dessa página, vai ter ali o circulodefantasia.com. Mas se não tiver, é só você entrar em circulodefantasia.com. Não tem BR. Beijo! Até a próxima!